E a perspectiva para a produção brasileira de soja da safra 22-23 é de um aumento considerável, segundo a última estimativa da consultoria Safras e Mercado. Mesmo assim, produtores continuam preocupados com os efeitos da escassez hídrica em algumas regiões e prevêem perdas de produtividade. Confira na reportagem. A expectativa é de que o Brasil produza 153 milhões de toneladas de soja na área plantada com 43 milhões de hectares. Um avanço produtivo de 20% e um crescimento de 4% na área plantada ante a temporada passada. No Centro-Oeste, principal região produtora do Brasil, a previsão é para uma produção de 72 milhões de toneladas do grão, com crescimento de 6% na comparação com o último ciclo. A expectativa para um avanço na produção em Mato Grosso, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. A exceção fica para Goiás, que deve ter uma queda de 365 mil toneladas na produção. No Nordeste, a perspectiva é de uma produção de 14 milhões de toneladas, aumento de quase 3% na comparação com o ciclo anterior. Nos estados da região, a projeção é de um avanço na Bahia e no Maranhão. A exceção fica para o Piauí, que deve ter uma redução de 44 mil toneladas ante a temporada passada. No Sudeste, a projeção é de um aumento de 5% na comparação com a temporada 21-22, com mais de 12 milhões de toneladas produzidas. Na região, tanto Minas Gerais e São Paulo devem registrar um avanço. Na região Norte, são previstas mais de 9 milhões de toneladas do grão, com aumento de 10% na produção. Por lá, todos os estados devem registrar avanço produtivo, com destaque para Roraima, com crescimento de quase 30%. Por fim, a região Sul, que responde por quase 30% da produção nacional, deve registrar a produção de 44 milhões de toneladas, um aumento de 80% na comparação com a temporada passada e avanço produtivo em todos os 3 estados da região. No entanto, em virtude da falta de chuva nas últimas semanas, houve uma redução de 1.313.000 toneladas na comparação com o último relatório de safra da consultoria Safras e Mercado, publicado em 23 de dezembro, o que explica a queda de 0,91% na estimativa da produção brasileira de um relatório para o outro. Segundo especialistas, novas revisões negativas podem ocorrer, mas, no geral, apenas 2 estados devem registrar recuo produtivo na comparação com a última temporada. São eles Goiás e Piauí. O presidente da ProSoja Pará, onde será realizada a abertura nacional da colheita, falou sobre a expectativa para essa temporada, assim como o crescimento da produção na região ao longo dos últimos 20 anos. Cada ano que passa, o Pará tem aumentado sua produção. Estamos quase entrando em 1 milhão de hectares plantados no nosso estado e é com grande expectativa que a gente está chegando a essa barreira de romper 1 milhão de hectares. O Pará, nesses últimos 20 anos aí, com a agricultura, a soja se consolidando cada vez mais. Esse ano nós vamos fazer a abertura nacional da soja em nosso estado, que a cidade de Santarém vai sediar esse evento, junto aí do programa Soja Brasil, junto com o Canal Rural e a ProSoja Brasil. Luiz Fernando Gutierrez, analista das Safras e Mercado, destaca o aumento de safra nesta temporada após as dificuldades do último ciclo, mas faz ressalvas quanto ao clima no sul do Brasil, principalmente no estado gaúcho. A situação atual ainda é uma situação que indica uma safra muito grande no Brasil, uma safra recorde. Obviamente que a gente não vai atingir todo o potencial produtivo que a gente tinha inicialmente, porque a gente conta aí com problemas de novo, infelizmente, no sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, em decorrência do fenômeno Laninha de novo. Se o clima der uma melhorada agora nas próximas semanas, a gente pode ainda ter um panorama não tão desfavorável como em 2022. A gente ainda pode colher uma safra razoável no Rio Grande do Sul, próxima de 20 milhões de toneladas ou até um pouco mais. Com relação à comercialização brasileira, a gente está com os negócios avançando de um ritmo ainda lento, né, e bastante atrasado frente à média das últimas 5 safras para essa época do ano. A gente está falando aí que até o início de janeiro a gente tinha 28,5%, praticamente 29% da nova safra negociada, contra uma média de 40%, quase 41%. Então a gente está falando aí de um atraso de praticamente 12 pontos percentuais. A entrada de uma safra tão grande no Brasil pesa sobre as cotações e deve acabar pesando aí nas próximas semanas com a entrada da safra. Então a gente entende que o produtor pode avançar um pouco mais a comercialização, entendendo que o ambiente para frente nas próximas semanas e meses é um pouquinho mais negativo em termos de formação de preço,